live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, meu povo. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Valdemilson. Tá acordando cedo, hein, Valdemilson? Bom dia, Daniel Crichel. Bem-vindo, Raulino Sampaio. Bem-vindo, galera. Bem-vindo, Espaço Fit da Elo. Muito bem, Elo. Meu amigo Padre Caio, me conte aí como está a campanha. Já posso pedir voto, Padre Caio? Já tem um número para eu pedir voto aqui na live? Bom dia, Suzana. Suzana, você quer aprender a vender tabletes? Hoje vai ter um treinamento de como vender tabletes. Hoje vai ter um treinamento de aprender a vender tabletes. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Deixa eu pegar um outro celular meu aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Se eu pudesse conversar com sua alma. Bom dia, bom dia, bom dia. Rapaz, eu tenho um celular 8 para ladrão e ele já não tá aguentando mais. Já tá ficando. Bom dia, Nilton, meu VIP. Já mete o dedo no aviãozinho aí, VIP. 7 horas em ponto. Nilton, já aperta o sinalzinho de mais aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Já, meu Hype Drink, galera, preparadaço aqui, ó. Olha o tamanho. 7 horas em ponto. Bom demais. Galera, fala a verdade. Essa chupadinha, da primeira chupadinha aqui do Hype Drink é boa demais, não é verdade? Pega essa concentração toda aqui, ó. Newton, beleza? Deixa eu te adicionar aqui de uma vez. Newton. Motores, esse louvor, né? Ele fala de um refrão para sua alma. Pensa bem, se você quiser descansar, né? Você ouve esse louvor, né? Ele fala de um refrão para sua alma. Deve estar com 2 computadores, 2 celulares ligados, alguma coisa aí, tá? Tem que desligar um, ficar só um ligado. Porque senão vai dar microfonia. Beleza? Agora perfeitinho. Beleza? Perfeito. Galerinha, vamos lá, vamos começar a nossa live. Então, esse louvor fala de um refrão para sua alma. Imagina bem se você puder ouvir algo que te descansa, que te dá paz, né? E que você fica mais tranquilo. Deixa eu dizer uma coisinha para você. A gente começa sempre as nossas lives com louvor, e esse foi o louvor que o Newton escolheu. E a gente começa também com um texto bíblico, né? O nosso devocional aqui, esses primeiros 5, 6 minutinhos de live. E sabe o que além desse louvor é um refrão para sua alma? É a palavra de Deus. Aqui sim, ó. Aqui é um refrigério, um alívio para sua alma. Na verdade, a palavra de Deus é uma bússola para a minha vida e para a sua. E tem um versículo bíblico que ensina muito isso para a gente. Está lá no Salmos 119, 11. Se alguém puder escrever, escreva nos comentários para mim. Salmos 119, 11, que diz o seguinte. Salmo 119, 11, na Bíblia da Liderança Cristã, diz o seguinte. Salmo 119, 11, guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Né? E o que esse texto ensina para mim e para você? Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, né? Deus, ele fala a nossa língua, ele fala com a gente, ele dá um recado pra gente, ele chama a nossa atenção através da palavra dele. E eu não consigo imaginar alguém que quer ter uma relação com Deus se não tiver conexão com a palavra dele, né? Se a gente não cultivar uma paixão... Wellington, mas ler a Bíblia é muito difícil. É lógico, se você começar a ler lá pro Apocalipse, você vai ficar maluco mesmo. Mas começa ali, do comecinho da Bíblia, para entender como foi fundado o mundo. Ah, não, tá difícil ainda. Aquela parte de números é difícil. Aí tem outra parte. Eu falo uma coisa, começa então nos provérbios. Provérbio é fácil de entender.
que é uma orientação diária para você pro dia a dia. Ah, não quero algo mais fácil, eu quero historinha. Então tá bom, então lê os evangelhos. Uma coisa eu sei, quer ter conexão com Deus, você precisa estar ligado à sua palavra. Uma coisa eu posso te dizer sem medo de errar. Deus, ele não está aqui dentro, né? Vou procurar Deus aqui dentro. Não, Deus não está aqui dentro da Bíblia. Mas as escrituras servem como uma bússola, para que eu e você possamos encontrá-lo quando a gente precisa. E a gente precisa dele o tempo todo. A palavra de Deus, eu não sei como que você entende isso, mas a palavra de Deus é como se fosse um farol. Imagina um farol na escuridão, né? E na escuridão aí do mundo, onde está tudo dando errado, onde as coisas não acontecem do jeito que a gente queria. E a escuridão faz isso com a gente. A escuridão impede que a gente caminhe em direção à vontade de Deus. Então, se eu puder dar uma dica para você, eu não sei como você começa o dia. Eu começo o dia abrindo os olhos, é assim que eu começo. Coloco o meu pé no chão, vou para o banheiro, lá a primeira coisa que eu faço, antes de qualquer coisa, não importa se eu estou no Brasil, se eu estou no cruzeiro, se eu estou numa viagem internacional, a primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia. Leio a Bíblia, pego um versículo bíblico, coloco no grupo da minha família, e é assim que eu começo o meu dia. Eu não sei se você está meio perdido, se você está angustiado, aflito, às vezes com vontade de desistir, né? E essa semana agora eu estava aqui em Salvador, o Eduardo Gonzalez, e ele deu um workshop para a gente, e eu nem sabia, ele tem uma época da vida dele que ele pensou em suicidar, eu nem sabia disso. E num momento difícil, a gente acha que não tem mais esperança, mas eu quero dizer para você, quando você está com Deus, as coisas ficam muito mais fáceis. Então, eu queria que você soubesse que por meio dessa entrega que a gente entrega para Ele, todas as suas realidades podem ser mudadas, sabia? Toda a sua vida pode ser transformada desde que esteja na mão de Deus. E uma coisa eu posso te garantir, sem medo de errar. Sabe o que Deus quer para mim e para você? É que a gente seja bem-sucedido. Ele quer que a nossa história mude. Sabe por quê? Porque no dia que a nossa história muda e a participação dele foi fundamental, sabe o que acontece? Ele tem mais um depoimento. Ele nem precisa disso, mas ele tem um depoimento. Você vai inspirar outras pessoas a partir do seu depoimento, do seu resultado, das suas conquistas, das suas vitórias. Então eu quero finalizar essa primeira parte da nossa live dizendo que se você quer literalmente, né, mudar a sua vida, você tem, primeira coisa, aprender a mudar a sua mente. Começa a pensar de maneira correta, depois, paralelamente a isso, a mudança de mentalidade, começa a entender que a palavra de Deus é o parâmetro para ajudar você a sair de onde você está e chegar no ponto que você quer. Beleza? Vamos lá então, vamos partir para cima. Hoje é a nossa live de número 1118. Ah, Wellington, e onde eu assisto tanta live? Tem mais de 1000 gravadas aí, nem sei quantas tem gravado, eu acredito a maioria delas foram gravadas, muitas no Instagram no passado. A maioria delas agora estão no YouTube. A do Ale Medeiros de ontem já está no YouTube live. Que live com a Ale Medeiros ontem, galera. Tanta gente me ligou. Tem gente que foi lá no meu espaço ontem. Vem cá, Wellington, eu quero praticar isso aqui. Eu quero colocar isso em prática. Que live abençoada ontem do Ale Medeiros. Então, as lives ficam lá no YouTube. Fala uma coisa, assista as lives, compartilhe, comente. A gente começa sempre com uma frase do dia antes de eu fazer a primeira pergunta para o Newton. E a frase do dia, deixa eu dizer para você, tem tudo a ver com o que eu falei aqui agora sobre você entender que a palavra de Deus é a bússola para a nossa vida. E a frase do dia diz o seguinte, se você quiser escrever a frase do dia, escreva nos comentários, mas eu sugiro você entendê-la, vivê-la, compartilhar. A frase do dia diz o seguinte, tente de novo, mas dessa vez com Deus, beleza? Essa fica esse recadinho aí para você, tente de novo, mas dessa vez com Deus. Não é porque não deu certo até agora que não vai dar. Mas com Deus na frente, você e ele vai ser maioria sempre. Hoje nós temos Newton Campos, altamente produtivo. Um dos membros da equipe de expansão global da Herbalife, um dos próximos milionários, voltando aqui na nossa live. Galera, Amém. Hoje é a nossa live de número 1118. Ele esteve aqui na live de número 313. Em 30 de setembro de 2021, voltando aqui, bem dizer, quase 2 anos depois, 3 anos depois. Então, Newton, obrigado por ter aceitado o convite e a gente vai começar aqui já com umas perguntas de recrutamento para ver se as pessoas se identificam com a sua história. Seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceitado estar aqui com a gente hoje, ter mudado a sua agenda, inclusive, para poder participar com a gente, tenho certeza que vai ter muita contribuição. Fala para a gente começar aqui.
quais eram as maiores insatisfações de Newton Campos quando a Herbalife apareceu na sua vida? Bom dia a todos, bom dia, Wellington. Tá me ouvindo aí? Bom dia, bom dia, bom tá dia! Me ouvindo? Perfeitamente, como se você estivesse no ABC Paulista. Maravilha! Como eu já tinha dito, eu sou analógico, então eu acabei de mandar mensagem pro Wellington falando assim, Wellington, onde eu aperto para entrar na live? Esse eu vou Então, eu vi que chegou uma mensagem no meu WhatsApp aqui, mas nem como responder eu tinha. Eu já tinha até pegado um telefone meu que eu ia ligar para você. Maravilhoso! Mas então, que a graça e a paz em Cristo Jesus sejam com todos que estão presentes. Em primeiro lugar, agradeço a Deus a todo instante pela oportunidade de compartilhar um pouco da nossa história, que é a história que nós temos escrevido até agora pela fé. Eu posso dizer isso. Wellington, você começou falando de Deus, e eu acho que esse espaço é um espaço que eu tenho essa liberdade. Então não dá para eu contar nada da minha história na Herbalife sem dar a devida honra e a glória a Deus, sem falar um pouco do que representa isso. Então eu falo primeiro, para responder essa sua pergunta, que eu ouvi esses dias atrás uma live do Danilo Gentili entrevistando aquele personagem de Jesus, de The Chosen. E aí ele fala, né, fala uma série de coisas, mas uma parte que eu achei interessante, ele falou, tem alguém que é ateu, que já fez alguma afronta ou já fez, foi estranho para você? A única coisa que teve mais estranho realmente foi um cara que é ateu que mandou uma carta para mim dizendo assim, ó, eu não acredito em nada disso que vocês estão falando, se essa série é muito bom. Então eu falo assim, ó, o cara pode não acreditar, mas lá, olhando as escrituras, lendo as escrituras, Newton, ele vai se transformar. Tá falhando, cara, para mim aqui. Ô, Newton. Oi. Tá travando para mim aqui, às vezes. Tá travando só para mim, galera, ou tá travando para todo mundo? Ah, beleza. Pode continuar aí, vai, porque deu uma travadinha no que você tá falando, tá? Então, eu ia falar para você que para mim estava travando na hora que você estava falando, eu estava quieto, estava travando e você começou falando também que o teu telefone já não estava sendo suficiente. A minha internet está boa. Não, é o de cá, o antigão, de 10 anos atrás que eu tenho para ladrão. Esse aqui é então novinho. Tá bom. Mas não tem. E eu tô também, ó. Continuando. Ó, eu também tô falando no celular novo. Então, beleza. A internet aqui é boa. Continuando. Então eu falo assim, ó. Então eu vou iniciar falando o seguinte: que independente da tua crença, siga um conselho não do Newton, não do Wellington, mas um conselho de um cara que eu acho que merece ser ouvido. Esse cara se chama Jim Rohn. Então eu começo falando da minha história, dando o conselho que Jim Rohn deu. E o Wellington estava lá na extravaganza de Atlanta. Na extravaganza de Atlanta, o Jim Rohn falou assim, olha, ele falou, não vou falar agora de uma questão espiritual ou religiosa, mas eu vou dar um bom conselho para vocês agora. Primeiro, estudem mais sobre saúde para que vocês possam ajudar mais pessoas a terem saúde. Estudem mais sobre prosperidade para que vocês possam ajudar mais pessoas a terem uma vida próspera. Estudem a felicidade, desenhem a felicidade precisa ser estudada. E aqui fica um conselho. Gente, o conselho que ele deu, no meio de mais de 40 mil pessoas do mundo inteiro, com todos os credos, eu falo, tinha ateu, tinha ateia, tinha judeu, tinha espírita, tinha tudo que vocês possam imaginar, ele deu o conselho que foi o seguinte. Ele falou assim, se vocês querem um livro que resume tudo o que vocês precisam saber para ter uma vida saudável e próspera, estudem a Bíblia Sagrada. A Bíblia é um livro que merece ser estudado, merece ser refletido, porque nela você encontra a solução para tudo que você pode. O Jim Rohn falou isso, gente. O Jim Rohn. E ele começa o livro dele, Citações de Ouro do Jim Rohn, agradecendo a tantas pessoas que fizeram uma diferença na vida dele, e termina o agradecimento falando, e eu não poderia deixar de citar os irrefutáveis ensinamentos contidos na Bíblia. Então, para quem lê um pouquinho, não precisa ser um grande estudioso, vai ver que a maioria dos treinamentos dele está embasado na Bíblia. Eu já vi presidente falar assim, eu gosto de uma frase do Jim Rohn que ele fala tal coisa. E você pega a frase e está lá na Bíblia. Então, gente, estudem. E
vale a pena. Isso eu falo que foi uma coisa que transformou realmente a minha vida. E essa extravagância de Atlanta, ela para mim representa o meu início da Herbalife, e a coisa mais importante que a Herbalife representou para mim foi o resgate da fé. Então, para responder como estava a minha vida antes da Herbalife, né? Então é só pensar no seguinte, você acabou de falar do Eduardo Gonzalez, eu falo de mim. De formação, eu sou administrador, economista, trabalhei muitos anos em banco, foram 20 anos. Durante esse período que eu trabalhei em banco, alcancei o cargo de gerente geral, fui de datilógrafo a gerente geral, e me tornei o gerente geral mais novo da história do banco. Então aquilo me deixou bem envaidecido na época, e eu perdi um pouquinho, talvez, o prumo. E prosperei muito naquela ocasião, mas comecei a ficar desanimado com o fantasma do desemprego. Que na época os bancos grandes começaram a comprar os bancos menores e demitir os maiores salários. E não aconteceu diferente comigo. Eu fui demitido, fui para um outro banco, ainda na época ganhando muito bem, mas na minha mente já tinha o seguinte, eu preciso montar um plano B. E esse plano B foi uma grande tendência. Ainda não era Herbalife, nós estamos falando no ano de 1994. A grande tendência era informática. Então, montei um negócio de informática, crescemos muito com esse negócio, a vaidade cresceu junto. E aí, nesse negócio que eu estava financeiramente, aparentemente muito bem, eu tive um roubo de carga de 1.000 computadores. E isso, naquela ocasião, me quebrou. E aí eu volto ao que o Eduardo Gonzalez falou. Eu também, nessa época, eu cheguei a me ver à beira da Serra do Mar aqui, que é o lugar que vai para Santos, com o carro querendo me jogar na serra. Mas foi como se algo mais forte realmente, que foi Deus, me tirou de fazer isso. Mas esse foi a situação em que eu estava quando a Herbalife surgiu na minha vida. Então eu também pensava em suicídio porque eu tinha muitas dívidas, não sabia mais o que fazer, e às vezes vinha aquela frase na cabeça, né? Se te mostrares fraco no dia da angústia, tua força será menor. E eu pensava nisso. E eu via gente falando assim, ó, pareça até que você seja. Então eu tentava parecer que estava bem, e eu parecia tão bem que eu acreditava. E por acreditar eu demorei para fazer o que deveria ser feito, que é o quê? Me desfazer dos ativos que estavam me custando caro e que eu precisava me desfazer para começar a pagar dívidas. E isso foi me trazendo problemas seríssimos. Quando eu entrei na Herbalife, a situação era, descontava tudo na comida por causa dos problemas, então eu estava obeso, e um amigo falou muito sobre os produtos e eu não queria saber de ouvi-lo sobre os produtos. Aí ele começou a falar sobre o negócio, aí é que eu não queria ouvir mesmo. Mas ele encontrou a parte inteligente do casal, que é a minha esposa, a dona Sueli, a quem eu agradeço toda a vida, a paciência, a calma, a tolerância toda que ela teve comigo, e posso dizer mais uma vez, usando as palavras escritas na Bíblia, mulher virtuosa, quem a achará? Eu encontrei, o valor dela excede ao de muitos rubis e muitas joias. Amém, amém, amém. Ô, galera, eu já queria agora falar algo que o Newton falou que agora é importante, é o seguinte, pareça até que seja. Se você está vivendo um momento difícil agora e você ficar derrubado, ficar triste, abatido, cabisbaixo, você não vai atrair ninguém não, meu irmão. Anota isso aí. Então, ou seja, Mark Hill dizia, finja até que aconteça. Não é para mentir, mas é para fingir. Finja que você está bem. Escute coisa positiva. Vem aqui para live de manhã, você sai daqui animado, é sério. Escuta Jim Rohn, escute Mark Hill, escute um louvor, mas pelo amor de Deus, não fica com cara de doente, que você não vai atrair ninguém desse jeito. Newton, vamos lá. Hoje você é uma pessoa muito bem sucedida na Herbalife. Se você pudesse pegar para mim 2 ou 3 pontos que você teve que abrir mão para que se tornasse um profissional bem-sucedido aqui dentro, quais foram? Primeira coisa, o Wellington, é que a gente sempre tem que estar bem claro na nossa mente, né? É a gente vencer as nossas paixões mundanas. Quando eu digo isso, né? Para a gente fazer progresso, a gente tem que vencer as paixões. Por que vencer as paixões? Porque o ser humano vive em função das paixões, em função das ilusões. Então, naquele momento, eu tive que me desfazer de coisas que me tomavam tempo. Eu tive que me desfazer, parar de olhar para coisas que me tomavam tempo. Então, quando eu digo isso, eu digo em função do seguinte,
O prazer meu naquela época, por exemplo, era todo fim de semana, tinha que estar com a família e me distraindo com coisas que não mudavam a minha vida. Então, todo fim de semana, eu queria passear, que era uma fuga, eu queria estar com a família junto, comendo churrasco e bebendo cerveja, que era uma fuga. Então, eu queria fazer coisas que me davam prazer, mas era um prazer momentâneo. E entrar para a Herbalife exigiu que eu tivesse foco em transformação da minha mente, transformação do meu corpo. Então eu precisei abrir mão, por exemplo, da comida, que era um dos prazeres, e não é abrir mão da comida, é passar a comer de forma inteligente, passar a comer de forma que uma pessoa saudável come. Eu passei a ter que mudar na minha cabeça a chave do prazer. Não é deixar de ter prazer, é passar a ter prazer com coisas que me levariam à transformação que eu precisava, porque senão a minha vida não ia mudar. Passear todos os dias para os lugares que eu gostava não ia fazer eu sair de onde eu estava. Então tem gente que fala, eu não abro mão de estar com a minha família, eu não abro mão de fazer isso aqui lá. Mas não é para você abrir mão. É para você passar a enxergar o seguinte, quando você estiver com a tua família, tenha tempo de qualidade. Ou seja, mesmo que sejam poucas horas, mas que sejam horas de qualidade. Não passar um monte de hora, e aí tá todo mundo vendo televisão, cada um num canto, né? Tá, como tem muitas coisas hoje. Fala, não, eu não abro mão de estar com a minha família. Aí tá, pai, mãe, filho, filha, cada um com um celular, cada um com uma televisão, cada um com um computador, e ninguém fala com ninguém. Então, peraí, tenha tempo de qualidade. Então, eu tive que abrir mão do que me dava prazer fútil. Não é abrir mão do prazer, é abrir mão do que dava prazer fútil, do que não transformava a minha vida. Essa foi a maior coisa que eu tive que abrir mão. E passar a focar em coisas que me transformariam a vida. Show, show. Galera, são 7 horas e 20 minutos. A gente está com 118 pessoas na live. Mete o dedo no aviãozinho aí que a gente vai ter muito conteúdo hoje aqui. Galera, ô Newton, eu tenho várias perguntas para você, cara, mas eu vou até mudar as ordens das perguntas aqui. Deixa eu dizer por que eu vou mudar as ordens aqui, mas nós vamos falar de extravagância, vamos falar de Chile, vamos falar de recrutamento, vamos falar de venda, vamos falar de tudo, mas eu quero entrar num outro assunto aqui primeiro, o seguinte. Para quem não sabe, toda vez que acontece uma extravagância, né, um evento em qualquer país do mundo, como teve agora lá em Bogotá, quando tem no Brasil também, vem a corporação da Herbalife e eles pegam os tops, as pessoas que estão se destacando no país e são convidadas essas pessoas para ir conversar lá com o Michael Johnson ou com o CEO da Herbalife da época. Tá? Eu mesmo, no ano que eu me qualifiquei presidente, eu fui uma das pessoas que foi convidadas para ir lá fazer. Aí colocam um tradutor. Na época, o Michael Johnson, eu fiquei muito chateado, inclusive, que o Michael Johnson pegou na mão da Tatiane para conversar e ficou segurando. Eu falei assim, rapaz, abusado desse Michael Johnson, viu? Pegando a mão da minha mulher aqui. E aí, deixa eu dizer para você, e o Newton, ele foi uma pessoa, né, juntamente com a esposa, foram convidados pela Herbalife para ir falar um particular, né, um assunto, uma conversa reservada com o nosso CEO. Por quê? Porque eles se destacam hoje no Brasil como um dos maiores vendedores de tabletes dos produtos da Herbalife. Então, Newton, eu queria já entrar nesse assunto aqui, sabe por quê? Porque a maioria de nós vende muito bem shake e a gente, literalmente, eu sou uma pessoa que eu vendo muito pouco tabletes. Eu queria que você contasse pra gente o que faz de vocês pessoas diferenciadas quando o assunto é venda de tabletes, tá? Você tem alguma estratégia para cada tablete? Conte pra gente como é que vocês são tops em vendas de tabletes no Brasil. Primeiro, fala um pouquinho dessa conversa lá com o CEO. Bom, foi uma experiência maravilhosa, uma experiência que a gente não conseguia imaginar, né? Para quem não sabe, é só pegar no seu kit de cadastro o nosso livro de apresentação de negócios, né? Quase no fim dele, vem a história aqui minha e da minha esposa aqui, com a foto de quando nós fomos para Disney, com tudo pago pela Herbalife lá. O Wellington também estava. Então foi muito interessante essa experiência, porque, em primeiro lugar, a Ibe Montesino, a CEO, estava lá, já com a nossa história na mão dela, não essa história pequenininha que está aqui, que aqui é a história resumida, né? Mas ela estava com a história completa que estava lá, ela já tinha lido tudo,
ela já sabia de cor e salteado a nossa história. Então imagina você estar diante de uma pessoa que representa uma companhia de bilhões, que representa uma companhia que está em 95 países com ações na Bolsa de Nova York, e a pessoa saber a tua história inteira. Ela está com a foto, tudo ampliado, ela falou a nossa história em primeiro lugar. Então isso é maravilhoso, porque você está diante de uma pessoa que se preocupa em saber a tua história, né? Então a primeira experiência que eu falo foi fantástica, né? E a IB nos deixou muito à vontade, e toda a corporação que estava ali também nos deixou muito à vontade. E aí ela chegou e falou, pensa numa companhia, como eu acabei de dizer, de bilhões, que está com ações na Bolsa de Nova York, e que a CEO chega e pergunta para você, como vocês trabalham e o que nós poderíamos fazer para ajudar mais vocês e as pessoas que estão na sua organização, que estão na nossa companhia. Então foi fantástico ter uma abordagem dessa, né? É uma coisa surreal. É só parar e pensar, eu trabalhei 20 anos em banco, me tornei o gerente geral mais novo da história do banco, era um banco grande, eu era indicado para a diretoria do banco aos 27 anos, mas nunca ninguém me perguntou, como é que você fez para fazer? O que você gostaria? Não, você tinha que fazer e ponto, né? Então vamos lá. E aí ela me perguntou sobre a questão do nosso volume de venda, da consistência, na verdade, de como a nossa carteira se manteve muito estável, a nossa carteira de negócio pessoal durante toda a pandemia. Porque durante a pandemia nós fomos escolhidos também porque os nossos números se mantiveram estáveis. Agora, não caíram praticamente nada os nossos números. Por que não caiu praticamente nada? Porque desde que nós entramos na Herbalife, não desde que nós entramos, mas desde que eu ouvi o Jim Rohn em Atlanta. Desde que eu ouvi o Jim Rohn em Atlanta, eu virei a chave aqui e entendi o seguinte, aprenda mais sobre como viver uma vida saudável para ensinar mais pessoas, para ajudar mais pessoas a ter uma vida saudável. Então eu abracei isso e coloquei isso no meu coração. Eu preciso ajudar mais pessoas a ter uma vida saudável. Então, controle de peso é uma das linhas que nós trabalhamos. Mas os nossos produtos, como já dizia Mark Hughes, eles fazem muito mais do que aquilo que nós podemos falar. E eu frisei isso para a IB. Frisei isso para a nossa senhora. Eu falei assim, olha, os nossos produtos fazem muito mais do que aquilo que nós podemos falar. Às vezes somos limitados, não podemos falar certas coisas, por causa de lei de defesa do consumidor. Mas o que está acontecendo? Aquilo que é dito que nós não podemos falar, toda a concorrência está falando. E o pior de tudo, né? Os nossos produtos fazem. A concorrência com produtos, 95% que não fazem nada, fala que faz. Aí eu falei para ela, então, a primeira coisa eu acho que a nossa literatura e nossos áudios, nossos treinamentos na companhia, devem falar mais sobre o benefício dos nossos nutrientes. E eu aprendi isso. Seguindo a orientação do Jim Rohn, eu comecei a estudar mais sobre o que a nossa nutrição faz através dos nutrientes que estão nela. Aí tem gente que fala, precisa ser muito... Só concluindo, tem que ser muito inteligente. Não, é só ouvir Davi Menezes, é só ouvir Nathaniel Wilninsky, que eu sou eternamente grato a essas mentes brilhantes, entre outras, que nos ensinam diariamente o que o nutriente faz. E aí eu passei a orientar as pessoas sobre o que os nutrientes que estão em cada tablete, em cada cápsula fazem. Então nós temos uma carteira de clientes muito grande. Eu quero saber, eu quero saber o que você fala de cada tablete para vender tanto. Só isso. Eu vou começar falando do mais simples, porque ontem eu às 11 horas da noite, eu estava olhando os meus números, né? E aí entrou um pedido de 200 pontos, e esse pedido de 200 pontos é de um médico pediatra homeopata que compra a nossa nutrição há 20 anos. Mas assim, ele não depende de mim, ele é um grande amigo, um irmão, ele não depende de mim, ele entra lá e compra. Então ele compra 200 pontos, ele compra constantemente. Olha que história, na pandemia, ninguém está atendendo ninguém, eu ligo para ele, para a esposa, para bater papo, conversar, e falo para eles passarem no escritório que eu estava lá. Falei, a gente está respeitando a distância, e ele de tranquilo, passou lá, e aí quando ele passou, nós batemos papo, né?
E eu presenteei a esposa dele com um pacote de Nutrev. Olha só, então eu vou começar falando do Nutrev. Porque a gente vende caixas de Nutrev para... Não é que nós vendemos. As pessoas compram caixas de Nutrev. Porque aprenderam sobre nutriente. Cliente compra caixa de Nutrev? Aí olha só, para o filho, para a filha, e ele é médico pediatra homeopata. Então olha só, no caso dele, ele compra a cada 60 dias 6 pacotes de Nutrev, 3 potes de Tricor, compra o shake, compra multivitamínico, ômega 3, mas olha o Nutrev, olha a história. Eu cheguei, peguei o pacote de Nutrev, como eu faço com todo mundo, e eu grifo com canetas, aquelas canetas que escrevem em CD, eu grifo quantas gramas de proteína tem, eu grifo proteína isolada, eu grifo inulina, que é a fibra que está ali dentro, eu grifo quantas gramas de fibra tem. Então isso é uma coisa que está no rótulo, é só ler. Eu grifo tudo. E aí eu peguei o pacote e falei assim para a esposa dele, falei, olha, esse aqui é um produto que a Herbalife lançou há pouco tempo. Eu falei isso para ela, que tinha lançado há pouco tempo, né? E quem lançou foi o Masterchef Fogaça. Porque nós temos um vídeo com o Fogaça falando do Nutrev. Cola nessa, ó, gente, cola nessa. Isso, Nutrev. Aí expliquei para ela e falei, com ele você pode fazer bolo, torta, e substitui o leite, substitui a farinha de trigo, substitui a aveia nas receitas. Falei, ó, é um negócio fantástico. E mandei meia dúzia de receitas para ela. Daquele dia em diante, nós estamos falando de 2020 em diante para cá, eu posso dizer para vocês que eles compram pelo menos 4 caixas de Nutrev por ano para consumo familiar. No mínimo, 4 caixas de Nutrev por ano para consumo familiar. Então, basicamente, o que eu falei? Eu falei o que está ali no rótulo. Só que eu grifo. Tem um cliente que eu não vou nem citar o nome da marca aqui, mas mulher que está aqui dentro com certeza conhece. É dono de uma das maiores marcas de alta moda feminina do Brasil. E ele, voltando de Israel, falou, eu tô gordo, não sei o quê, tô precisando emagrecer. E aí ele pegou e pediu os produtos para mim. Falou pela internet, no dia 31 de dezembro. Aí nós mandamos, eu mandei os produtos que a gente combinou e mandei o Nutrev todo grifado, como eu costumo fazer. Aí, como estava grifado, ele pega e me liga. Ô, Nilton, o que é esses riscos que você fez nesse pacote aqui? Eu falei, é que se eu não riscasse, você não ia olhar. E você só precisa saber os nutrientes que estão aí e a importância de cada um deles. Ele tem alto teor de proteína, alto teor de fibra, alto teor de vitaminas e minerais. E olha aí, a fibra que está nele chama inulina, que é uma fibra pré-biótica, é uma fibra funcional. E a proteína que está nele é proteína isolada de soja. Por quê? Porque está cheio de gente que ouve besteira, ouve baboseira e acredita por não ter informação. Então eu deixo grifado. É isolada. É a melhor proteína de soja que possa ter. Então, isso é sobre o Nutrev. Está dito a dica do Nutrev. A mesma coisa eu faço, por exemplo, com um pote de Extracal. Eu pego o pote de Extracal e procuro grifar bem em destaque o magnésio. Por quê? O magnésio não é de hoje, gente. Já faz anos e anos e anos e anos que se fala em magnésio, na deficiência de magnésio. Então eu explico o seguinte para as pessoas, ó, cálcio, vitamina D e magnésio. Se você pensar numa parede, eu faço analogia com tudo, se você pensar numa parede que está rebocada, antes de rebocar a parede, tem que chapiscar a parede. Chapiscar com uma massa forte de quê? Wellington? Massa forte de? Cimento. Então eu falo, se não tiver cimento, reboque cai tudo. Aí você faz a massa com cimento, cal, areia, tem que estar tudo na proporção correta. Mas se não tiver cimento, cai tudo. Falo, nessa combinação dos três aqui, o magnésio é o cimento. E por que eu destaco isso? Em primeiro lugar, porque o magnésio realmente é um mineral que nós costumamos ter deficiência e que não acusa em exame de sangue. E não é porque eu sou inteligente, é porque eu presto atenção nos treinamentos. Né? Então eu falo assim, ele é como se fosse o cimento. E a maioria dos cálcios que se vende no mercado é só cálcio ou só cálcio e vitamina D. E aí o médico passa lá cálcio, hidronato de cálcio e aceronato. Então, olha só, o nosso está completo, tem os três. Olha a proporção de magnésio que tem aqui e grifo aquilo. Quando a pessoa pega aquilo, ela passa a dar valor pela informação que você deu para ela. Quando eu
pego o ômega 3, eu não destaco o ômega 3, porque o ômega 3 já é ômega 3. Eu destaco lá um tiquezinho, enquanto ele tem de vitamina E. Aí eu falo, por que que tem essa vitamina E? Porque a vitamina E é para não oxidar o ômega 3. Tá cheio de cápsula de ômega 3 no mercado que não tem vitamina E. E a vitamina E é de longe uma das vitaminas mais poderosas que tem antioxidante. E cara, quando você compara ela com os demais nutrientes, ela é uma vitamina cara. E ela está lá em grande quantidade na nossa cápsula de ômega 3. Agora, quando eu pego um multivitamínico, eu simplesmente conta, se você tiver paciência. Falhou aqui. Quando pega o quê? Quando eu pego o multivitamínico, eu chego e falo, ó, conta quantas vitaminas e minerais tem nele. Se a pessoa contar a quantidade de linhas, a maioria das pessoas não para fazer isso, gente, está no rótulo. Tem 11 componentes de um lado, 11 do outro, dá 22. Quantas vitaminas e minerais essenciais nós precisamos? 22. 23. Então, olha só. É 22? Olha só. Não, peraí, calma. Olha só. 22. Não são 22, são 23. Por que 22? Porque o 23º, via de regra, a gente já ingere em grande quantidade, que é o sódio. Então, o sódio é um mineral essencial. Então, você pegar o multivitamínico, ele só não tem sódio. Agora, você pegar o shake, ele tem sódio. Você pegar a sopa, ela tem sódio. Os alimentos convencionais tem. Então, fala assim, ó, aqui tem todas as vitaminas e minerais essenciais que você precisa, que são 22. E a pessoa olha assim, eu falo, só que detalhe, não são 22, são 23, tá? Por que tem só 22 aqui? Porque o 23º é o sódio. E o sódio, via de regra, as pessoas já ingerem em grande quantidade. Esses dias atrás eu fiz isso com uma pessoa. Pensa assim, a moça emagreceu 21 quilos, ela teve um baita resultado mudando os hábitos nutricionais, fazendo atividade física e nem queria saber de Herbalife. A moça tem um corpo lindo, 1,70 m, 72 quilos, um corpo lindo, mas ela sabe que ela precisa eliminar 5 quilos ainda. Então, a primeira coisa, quando ela chegou na minha frente, para 99% das pessoas, o corpo dela está perfeito. Ainda mais com a roupa que ela estava. Aí eu cheguei e fiz uma coisa que eu aprendi na Herbalife com nada mais, nada menos que Dr. David Heber. E foi reforçado pelo Davi Menezes várias vezes, que é a medição do índice Carpal. Aí então, tem que ser inteligente para isso. Não, hoje eu sou estudante de nutrição, estou me graduando em nutrição, me apaixonei pelo assunto, mas não tem que ser nutricionista para isso. O índice Carpal é a medição do pulso, que vai dizer se você é mesomorfo, endomorfo, ectomorfo, mas não é o caso, é estrutura óssea, pequena, média, grande. Então eu faço a medição de estrutura óssea pequena, média ou grande, que eu aprendi com o Dr. David Heber. Quando a estrutura óssea da pessoa é pequena, ela precisa ter um peso, em média, 10% abaixo da altura dela, menos 1. Ou seja, 1,70 m menos 1. Calma. Você consegue ensinar para todo mundo aqui como definir a estrutura média, pequena, média e grande das pessoas? Por onde? Como? Vou mandar um post para você duplicar com todo mundo, para completar, e fica mais fácil. Mas, resumidamente, é aqui, tá? Ó, o pulso, esse osso aqui, ó, esse osso aqui, você pega esse osso do lado direito, tem que ser aqui, ó, do lado direito, com a mão esquerda. Então, você pega o maior dedo com o polegar, faz uma bolinha. O maior dedo não é o ok assim, não. O meu tá até sobrando, o meu passa. Mas também meu pulso é muito pequeno. Então, se você passa, ó, a falange do dedo em cima da unha, teu pulso é pequeno. Então, qual é a tua altura? 1,72. Então, você pega e tira o 1 da frente, fica 72. Seu peso ideal seria 72 quilos no máximo. 72 é o máximo. 10% abaixo de 72 é 65. Então, teu peso teria que ficar girando em torno de 65 a 72. Quando um homem ouve isso, ele já não gosta muito. Mas a mulher, via de regra, ela quer estar no 65. Quando eu falei isso para ela... Perder peso à vontade, então. Quando eu falei isso para ela, falei, ó, você tem 1,70 m. Pela tua altura, o teu peso tá até legal. E para 99% das mulheres, você tem um corpo maravilhoso.
Mas o ideal é você chegar nos 65, no máximo 70. Entre um e outro, eu falo assim, entre um e outro, 67. Ela, nossa, é exatamente o que eu quero, eliminar 5 quilos. Quando você já dá uma tacada dessa no primeiro contato, você já consegue ter credibilidade. Porque a pessoa, agora, se a pessoa é mais gordinha, mais rechonchudinha, ela vai falar assim, a mulher principalmente vai falar assim, eu me sinto muito magra, eu fico muito eu fico com a cara feia, com cara de doente, não sei o que, não sei o que. Aí você fala, olha, o teu peso ideal é esse, mas você pode ter até tanto. Só que para isso você precisa ingerir mais proteína, trabalhar para ter mais músculo, e isso a nossa nutrição vai te ajudar. Então você tem que estar num peso que você goste, o teu corpo tem que estar como você gosta. Mas é importante a nutrição para você não ficar com essa aparência de doente. Ponto. Ô, Newton, vamos voltar para o índice Carpal. Para quem tem estatura pequena, até 10% a altura máxima, o valor máximo da altura, e até 10% menos. Para quem tem o médio? Você tem 1,72 m, você tem estrutura óssea média, que é a ponta do dedo encosta uma na outra. A ponta do dedo só encosta. Ele fecha, mas só encosta, assim. Então, você tem 1,72 m, 72 quilos. Você pode variar 5% abaixo, 5% acima. Mas esse é o peso ideal para você. Aí a pessoa que é bombadão e quer falar, não, mas eu não quero ter 72, eu quero ter 80. Tá bom, você quer ter 80, você pode ter. Mas tira a gordura que está aí dentro e tenha de músculo. Se você quer ter músculo acima dos 72, beleza. É uma decisão tua, mas o peso saudável seu é esse, 72. E se ela tem uma estrutura óssea grande, que o dedo fica aberto assim, ó, nem fecha, tá certo? Sim. O dedo tá aberto assim, ela pode ter até 10% acima, ou seja, tem 1,72 m, tira 72 quilos. 72 mais 10%, 79. Então aí eu chego e falo pra pessoa, falo, o teu limite é 79, você bateu 80, se preocupa em baixar para 75. Para você ficar entre 75 e 79. Então, essa primeira conversa que eu faço com a pessoa, ela mostra que, cientificamente, a pessoa precisa alcançar aquele número. Mas eu deixo claro para ela, a minha preocupação aqui é cuidar da tua saúde, é te ajudar a ter um emagrecimento saudável, para você não ficar com aparência de doente. Então, quando a pessoa passa a dominar a informação, ela passa a querer viver aquela informação, ela passa a querer viver uma vida saudável realmente e sabe que o peso dela saudável é aquele. Ela pode fechar os olhos que ela quiser, mas isto é cientificamente comprovado e ensinado pelo Dr. David Eber. Só isso. Então... Newton, me veio uma pergunta aqui agora, cara. A gente acompanha um cliente de perda de peso em função da balança. Como que você faz o acompanhamento para ter reposição de tabletes? Então vamos lá. Só concluindo então, já entro nisso rápido. Concluindo a Fernanda. Aí eu falei para ela isso, ela ficou encantada. Aí eu cheguei e falei, o que você já usa de suplemento? Ela pegou e tirou de dentro da bolsa, ela trouxe os suplementos. Primeira coisa, ela me mostrou um pote de multivitamínico de uma das marcas mais famosas do Brasil, se não for a mais famosa, que vocês todos que são distribuidores que estão aí, tem clientes de vocês que vocês às vezes ficam, o cara já compra do concorrente isso, aquilo outro. Quando ela tirou, eu falei, conta quantas vitaminas e minerais tem aí no potinho. 16. Você acha que ela pensou para levar o nosso? Eu olhei assim para ela, falei, olha, eu não vou dizer que é ruim, mas eu vou dizer para você que é incompleto. Quando você tem essas 22 mais o sódio, o teu corpo produz o que está faltando. Quando você não tem, o teu corpo não vai produzir o que está faltando. Então o que falta de resultado para você é tão específico e tão pequeno que se você não corrigir isso, vai demorar mais. Aí ela, eu quero, já me dá aí. Aí eu vou, o que mais que eu preciso? Aí eu cheguei e falei assim para ela, olha, o que você usa de termogênico? Então isso fica a dica para todo mundo. Quando ela falou do termogênico, ela pegou e já tirou de dentro da sacola dela o termogênico. Para variar, é um termogênico que é conhecido por muita gente. A maioria deles tem 400 miligramas de cafeína por dose. E uma dose geralmente são 2 cápsulas. Aí eu cheguei e falei para ela, olha, não tem problema você ingerir 400 miligramas de cafeína se você não tem nenhum sintoma ruim. O ideal é 200 miligramas por dia, 400 não tem problema. Desde que você tome isso ao longo do dia. Você toma 2 cápsulas, você toma 400 miligramas de uma vez só. Eu falei para ela, olha, isso não é bom para o teu coração, isso não é bom para você. 400 miligramas de cafeína. Mas não é que o Newton é inteligente, está escrito.
Se você pegar os catálogos, vem escrito lá, Gilbert, quanto tem de cafeína em cada um dos nossos produtos. Então, se tem uma coisa que eu daria de conselho para todos vocês, é não ficar enaltecendo tanto a cafeína quanto tem quando você atinge um valor muito alto. Então, 200 miligramas de cafeína é legal? É legal. Toma de preferência ao longo de 2, 3 horas. 400 miligramas é exagero, falei para ela. Aí eu peguei o Herbal Concentrate e falei, olha, esse aqui ele vai te brindar como um pré-treino ou intra-treino, 80 miligramas de cafeína se você colocar uma dose dupla dele. Falei, ó, não chega a 100. E vai te dar um resultado muito melhor do que o seu. Aí falei isso e não insisti em mais nada. Aí ela falou assim, tem mais alguma coisa que eu preciso? Eu falei, olha, eu recomendo que você use o shake, mas você acabou de falar que comprou um monte de suplemento aí. Então eu falei, ó, se você quiser já levar, vai ser bom para você. Mas a única coisa que eu sugeri para você nesse momento é que você leve. Ela tinha comprado um monte de suplemento já. Falei, leva o Nutrev, porque o Nutrev vai substituir o leite, você vai fazer uma vitamina, você vai fazer isso, aquilo, tá. Ela falou, nossa, que legal. Tem mais alguma coisa? Eu falei, eu não abro mão das fibras. Falei, eu não abro mão, porque a fibra em pó é isso. Expliquei para ela. Resultado, ela levou fibra em pó, multivitamínico, Nutrev e Herbal. Como que você promove a fibra? Nossa! Eu vou falar diferente, tá? Como que alguém que está na Herbalife não promove a fibra? Como que alguém não promove a fibra? Primeiro lugar, ó, se você quer absorver melhor os nutrientes, o teu intestino tem que estar mais limpo. Se o teu intestino tem que estar mais limpo, você precisa de ingerir a quantidade de fibra correta. E não é o Newton que fala. A Organização Mundial da Saúde fala que a ingestão ideal de fibra é de 25 a 30 gramas por dia. E as pesquisas no Brasil apontam para o seguinte, em média, o brasileiro ingere 16 gramas de fibra por dia. Então, em média, o brasileiro tem um déficit de 10 gramas de fibra diariamente. Em média é isso. E a maioria das pessoas tem. Aí eu chego e falo, então eu quero que você coma fibra na tua salada, eu quero que você coma fibra na tua fruta, eu quero que você coma fibra nos grãos integrais, mas pare e pense e seja realista. Fala assim para a pessoa, você consegue todos os dias comer 3 porções de salada com 7 a 9 cores? Não. E você acha que você consegue encher a quantidade de fibra que eu preciso? É difícil. Você consegue comer todos os dias a quantidade de aveia ou de cereais que precisa rico em fibra? Com baixa caloria? Com baixa caloria? Não. Aí eu mato com o seguinte, falo, pega uma caixa de aveia, porque ó, tem aveia, farelo de aveia, farinha de aveia. Farelo de aveia tem mais fibra com menos caloria, tá? Para todo mundo saber. Mas eu pego aveia, porque ninguém fala de farelo nem farinha, todo mundo fala de aveia. Aveia não é considerado um dos alimentos mais conhecidos rico em fibra? Sim. Isso é tão verdadeiro que eu falei isso para CEO. Eu falei assim, ó, falei para CEO, uma caixa de aveia Quaker aqui no Brasil vem escrito aveia rica em fibra. Fibras solúveis capazes de reduzir o colesterol. Aveia rica em fibra, fibras solúveis capazes de reduzir o colesterol. Eu falei, isso vem escrito na caixa de aveia. Como é que na nossa literatura nós não podemos ter escrito que os nossos suplementos são ricos em fibras solúveis que ajudam a reduzir o colesterol na nossa literatura? Aí me chegou e falou assim, é o mesmo questionamento do Giancarlo Lanzilli. Ali eu me envaideci, né? por 30 segundos. Eu falei, pô, o mesmo questionamento. Tudo que eu falei assim, ela falou, olha, tudo que ele está falando aqui bate muito com o Giancarlo Lanzilli falou, né? Nós precisamos ser mais informativos, precisamos informar mais o benefício que os nutrientes trazem. Então, voltando na aveia, 3 gramas de fibra de aveia, para uma pessoa ingerir 3 gramas de fibra de aveia, ela tem que comer 30 gramas de aveia. 30 gramas de aveia tem 100 calorias. É só ler a caixa. Não é para ser inteligente, não precisa nem ter a cabeça do tamanho da minha, que é grande. É só ler a caixa. Está lá escrito, tem 30 gramas de aveia, tem 3 gramas de fibra. 3 gramas de fibra tem 100 calorias. Gente, a nossa fibra em pó, está lá escrito, em quilo de pó tem 12 gramas de fibra. Fazendo uma regra de 3, em 5 gramas de pó
tem 4 gramas de fibra. Ou seja, 1 grama mais que aveia. Só que 5 gramas de pó tem só 5 calorias. 20 vezes menos caloria que a aveia. Então eu não vou queimar a aveia. Eu falo para a pessoa, a aveia é maravilhoso. Se quer comer aveia, come aveia. Mas pensa no seguinte, você quer emagrecer? Quero. Para você ingerir 3 gramas de fibra de aveia, você vai ingerir 100 calorias. Tá aqui na caixa. Eu já deixo até a caixa grifada lá para mostrar. Tá aqui, ó. Tem 100 calorias. E se a pessoa tá pela internet, eu mando a foto para ela da aveia. Falo, tá aqui, ó. Tem 100 calorias. Agora, nossa, 3 gramas de fibra dá 4 calorias. Dá 25 vezes menos caloria. Você entendeu? Entendi. Então você precisa ingerir menos caloria com mais fibra. Isso, então, a fibra em pó. Então eu falo assim, ó, se você quer ter uma vida saudável, ajudar o teu aparelho digestivo e além de tudo isso, o mais importante, alimentar as bactérias boas que estão aí dentro, você precisa de fibra prebiótica. Então, tá aqui, fibra prebiótica. A gente vende muita fibra, mas muita fibra, você não tem noção. Por quê? E aí eu chego e mostro fibra prebiótica na fibra, fibra no Nutreve. Então, eu educo a pessoa para uma vida saudável, não para um emagrecimento momentâneo, não para uma dieta da moda. Entendeu? Newton, meu irmão, eu vou mudar minha pergunta toda aqui agora. Eu já estou aprendendo aqui, já valeu uma aula. Nem doutor Luguinar foi tão específico como você, assim, porque ele é bom de ciência, agora você é bom de venda. Desculpa, não, ó. Como que você promove shake e NRG? Só um minuto. Eu não sou bom de venda, de coração. Não sou bom de venda. Eu apenas faço aquilo que o Jim Rohn nos ensinou a fazer. Olha para as pessoas com amor e ajuda elas a viver uma vida saudável. Quando eu tô na frente da pessoa, eu só para esclarecer isso, tá? Eu vou dar um exemplo de uma das melhores clientes nossa, que é uma amiga hoje. Ela chegou, depois de 10 vezes que ela foi me perguntar preço de produto, ela chegou e falou assim, mas sempre ela falava, é muito caro, é muito caro, é muito caro. Ela chegou assim, mas eu tô com a unha fraca, me falaram que o teu colágeno é bom. Aí eu falei o preço, ela falou, quanto tá? Baixou o preço? Eu falei, não, tá tanto. Ela falou, então é muito caro. Eu falei, então peraí, deixa eu te explicar um negócio. Eu falei, então eu não sou bom de venda, eu vou falar o que eu falei pra ela. Eu falei, caro, tem 2 coisas. A primeira começa com a letra K. Caro. Você vai no mercado, é uma imitação de mel, que é glucose de milho. Aquilo chama caro. Falei, aquilo é uma puta enganação. Então aquilo é um veneno para tua saúde. A segunda coisa, caro, é qualquer coisa barata que você compra e não funciona. Porque você comprou algo barato e não funciona, você está pagando caro, você está jogando seu dinheiro fora. Falei para ela. Aí ela olhou para mim, arregalou os olhos, né? Aí eu falei assim, agora tem mais uma coisa que eu quero te falar. Falei, ó, você está tentando me convencer que os produtos da Herbalife são caros. Mas eu sei a diferença entre preço e valor. O produto vale quanto a gente está cobrando. Porque ele funciona. E funciona tanto que se você levar 2 potes, 3, se você levar 3 potes, eu te garanto que daqui, a hora que você voltar aqui, a tua unha está tão forte que se você se não tiver, eu te devolvo o dinheiro dos 3 potes. Você vai assinar uma carta para mim, eu te devolvo o dinheiro dos 3 potes. Porque a nossa empresa garante. Aí ela olhou assim, assustada, né? Eu falei, agora, se você quiser continuar comprando algo barato, que diga-se de passagem, se tivesse funcionando, você não estava nem perguntando o preço do meu, porque qualquer coisa barata que funcione, você não pergunta o preço do outro. Falei para ela. Aí ela olhou e regalou os olhos. Aí eu vou levar os 3 potes. Eu peguei assim um pote de multivitamínico que eu coloquei na frente dela. Assim, quando ela falou que eu vou levar os 3 potes de colágeno. São R$750 hoje. O pote de multivitamínico é 100. Eu falei, só que tem uma coisa, ó, se você levar esse pote de multivitamínico, que eu já sei que você tem bons hábitos alimentares, você faz atividade física, se você levar esse pote de multivitamínico e tomar 3 por dia, daqui 21 dias a tua unha está mais forte. Você não precisa nem levar os colágenos, empurrei o colágeno de lado. Ela regalou os olhos e ficou assim, parou de respirar. Ela falou, vou levar os 2. Falei, a decisão é tua. Isso foi no mês de janeiro, antes da pandemia. Do mês de janeiro da pandemia até hoje, ela nunca ficou um dia sem o nosso colágeno. Hoje ela usa colágeno, ômega 3, multivitamínico, cálcio, CR7, tricor, usa barras de proteína, ela usa nossas nutrição completa. E me mandou um áudio dizendo, Newton, eu gostaria de dar um depoimento para você e para sua esposa, porque vocês são pessoas que tratam a gente com amor. Não é venda, não é dinheiro.
vocês, eu sei que esse é o negócio de vocês e que vocês ganham dinheiro com a venda. Mas não é isso, você se preocupa com a nossa saúde, você se preocupa com a gente. E isso é muito bom a gente sentir isso. Então eu gostaria. Então quando eu olho para ela, não tem como eu olhar para ela separado dessa declaração. Então é uma pessoa que, por exemplo, o marido dela passou por uma enfermidade recentemente, a gente constantemente, a gente sempre lembrando nas orações. Então aqui fica uma dica. Toda vez que você tiver alguém, algum cliente que passa por uma prova, não esqueça dele nas suas orações. Porque, de repente, essa pessoa vai desenvolver um sentimento dentro do coração dela por você, que, na verdade, não é o que você conhece ou o que você deixa de conhecer. É o fato de você buscar diante do trono de misericórdia de Deus aquilo que a pessoa está precisando. Então, olhe para o ser humano que está na tua frente. E, para esse assunto, tem mais uma história de uma pessoa que também comprou só shake. Ah, eu quero do mesmo lugar, do mesmo clube lá que eu tenho espaço. Que a gente montou um espaço dentro de um clube. Hoje é uma downline que cuida, que tem o espaço é dela hoje, que nós passamos para ela o ponto lá. Mas vamos lá. A pessoa só queria comprar shake. Eu falei para ela, compra no Treve, compra no Treve. Quarta vez que ela foi comprar o shake e ela não queria no Treve. Aí eu cheguei e falei, mas você está passando fome, você tem que levar no Treve. Aí ela olhou e falou, ah, tá bom, vou levar no Treve. Aí eu peguei, pus o shake e no Treve no balcão para ela assim. Aí ela me deu o cartão para passar. Passei o valor do cartão, só o valor do shake. Entreguei para ela digitar a senha. Quando ela foi digitar a senha, ela falou, mas tá errado. Eu falei assim, o quê? Ela, você não tá cobrando no Treve. Eu falei, não, eu não vou cobrar. Ela falou, não, pode cobrar, eu vou levar. Eu falei, não, eu não vou cobrar, que é para você saber que eu não quero te vender no Treve. Eu tô te falando para levar no Treve que vai fazer bem para tua saúde e vai fazer bem pro teu resultado. Daquele dia em diante, comprou caixa de Nutreve. Então, não é venda. Galera, não é venda. Quem tá gostando até agora, põe aí palminhas nos comentários. Escreve aí, põe aí palminhas no comentário. Eu quero uma chuva de palminhas aqui. Como você promove o shake e o NRG? O shake é muito simples. Todo mundo já ouviu isso, né? Eu falo aquilo que é real. Leia o rótulo. O que eu falei até agora? A gente tem que ler o rótulo. O que está escrito no rótulo do shake? Formulado com base na ciência. Essa é a primeira coisa que eu promovo. Formulado com base na ciência. Segunda coisa que eu promovo do shake, eu falo, tá vendo aqui que está escrito Fórmula 1? Tô vendo. No mundo inteiro isso aqui chama Fórmula 1. E aqui está escrito shake. Porque o Ministério da Saúde do Brasil, a Anvisa, ela aprova que está escrito shake. Tem que estar escrito shake. Mas nos países do primeiro mundo, França, Inglaterra, Suíça, Espanha, Itália, Estados Unidos, aqui em cima não vem escrito shake. Vem escrito, embaixo vem escrito comida saudável. Vem escrito health meal, comida saudável. Agora você imagina o que é um produto conseguir ser autorizado pela vigilância sanitária dos maiores e mais ricos países do mundo e exigentes, escrito comida saudável. Isso é comida. Isso é comida saudável. Porque qual é a moda dos nutricionistas midiáticos? Ah, tem que comer comida de verdade. Esse negócio de shake não funciona, come comida de verdade. Isto é comida de verdade. E é tão verdadeiro, e aí eu tenho foto. Eu tenho foto do pote de shake escrito Health Meal, eu tenho foto do pote de shake escrito comida saudável, porque eu tenho clientes em outros países. E que compram. Tá lá, comida saudável. E mostra pra pessoa. Eu falo, tá aqui, ó. Aí a pessoa arregala os olhos. Primeira coisa, então tá escrito no pote. Segunda coisa, tá lá escrito 23 vitaminas e minerais. Tem todas as vitaminas e minerais essenciais que você precisa. Aí eu falo, deixa eu te explicar só uma coisa pra você entender. Você sabe o que é salsinha? Sabe, né? Pra durar mais a salsinha, o que é feito? Desidrata. Orégano, desidrata. Falei, então, tudo que é desidratado dura mais. Falei, isso aqui é comida desidratada. Comida liofilizada, que é um processo mais sofisticado ainda. Então, isto é comida. Então, o que tem aqui dentro é comida. Então, a primeira coisa que eu deixo claro para a pessoa é que isso é uma comida. Só que ela é uma comida com calorias controladas. Não é uma comida de baixa caloria. É uma comida com calorias controladas. Certo? Então, isso é o que eu falo sobre o shake. Que mais? NRG. Tá faltando papel para... Tá faltando papel. Bom, então é assim, ó, todo mundo tem a tarefa de procurar que está armazenado no Telegram, está armazenado no YouTube, o treinamento do Davi Menezes de 5 anos atrás sobre nutrição celular, sobre cada produto. Então, se você fizer o que eu fiz, que eu falei, ó,
Eu deixei de ter tempo para os prazeres fúteis, não é isso? Ó, vencer as minhas paixões. A minha paixão é ouvir música, a minha paixão é ouvir piada. Aliás, eu fui campeão de piada várias vezes na Herbalife. Quando a gente ia para os hotéis fazenda, eu cheguei a ganhar 2 Oscars de contar piada, entendeu? Eu emendava uma piada com a outra. Eu contava piada por tema. Falava, dá o tema, eu contava piada. Dá o tema, eu contava piada. Não. Agora não. Agora nós vamos falar de coisa real, coisa séria. Então, olha só. Então, o que a gente gosta é isso. Então, tem gente que é maluco por série e fica com a cabeça lá assistindo série e não vai mudar de vida. Então, assim, ó, você gosta de série? Assiste. Mas desde que você tenha feito a lição de casa, ouvir áudio do Jim Rohn, ouvir o Eduardo Salazar, ouvir o Davi Menezes, assim, mas é ouvir direto, até você decorar aquilo que está lá. Eu estava no cruzeiro fazendo esteira e um rapaz que tá, gente, até hoje, eu estava no cruzeiro fazendo esteira e um rapaz chegou, ouviu, eu falei, rapaz, o que você está ouvindo? Eu falei, o Davi Menezes. Ele falou, caramba, meu! E aí o cara é de Fortaleza, o cara não sabia que existiam esses áudios do Davi. Eu estava na esteira ouvindo os áudios do Davi, eu ouço constantemente. Por que eu ouço constantemente? Para introjetar aquilo e lembrar de palavras, de frases. Então o Davi, por exemplo, ele explica o NRG. O NRG, a guaraína, ela tem uma ação nas nossas glândulas suprarrenais. As nossas glândulas suprarrenais, elas produzem cortisol, adrenalina, noradrenalina. O cortisol, todo mundo sabe que é o hormônio do estresse. Todo mundo sabe que excesso de cortisol significa excesso de produção de gordura. Então, a guaraína, ela ajuda a equilibrar a produção de cortisol, entre outras coisas. Então, quando você fala isso para a pessoa para... Nossa, fala, então, ó, e não é o que está aqui, porque aqui tem produto sério. Aí eu falo, você está vendo como esse pozinho é fininho? Então, imagina o seguinte, a Herbalife desidrata, ela liofiliza o alimento, aí ela transforma nesse grãozinho, esse grãozinho cai em balança de precisão, nessa balança de precisão que cai todos esses grãozinhos, eu garanto para você, se você pegar essa colher da Herbalife, que tem 4 medidas, 1.2 ml, 2.5, 4.5, 15 ml, é capaz da Herbalife te falar quantos grãozinhos tem em cada colher dessa, porque tem ciência por trás disso. Então eu dou uma aula sobre a colher para a pessoa e dou uma aula sobre aquele produto. Eu falo, então a guaraína que está aqui, ela está na quantidade ideal para você. Então se você tomar uma vez por dia, vai te ajudar a reduzir a tua ansiedade. Mas não é porque é milagroso, não. É porque a tua glândula suprarrenal é milagrosa, feita por alguém que é milagroso, por alguém que é poderoso, por alguém que produziu isso aqui para funcionar com o nutriente correto. Então eu falo, procura entender que a guaraína vai te ajudar nesse processo. E isso vai te ajudar a produzir menos excesso, né? Vai te ajudar a não produzir excesso de hormônios que te provocam estabilidade. Então você vai achar o seu ponto de equilíbrio. Nesse exato momento tem um tenista jogando na Alemanha, que eu comecei a cuidar dele, ele tinha 15 anos de idade. 15 anos, hoje está com 21 para 22 anos. Esse tenista, aos 15 anos de idade, comecei a passar toda a suplementação. A nutricionista foi contra. A nutricionista, que ele já jogava num clube muito importante aqui do Brasil. Aí a mãe chegou e falou para mim, eu falei para ela, fala para ela escrever tudo que ela é contra. Fala para ela, leva isso aqui para ela. Falei assim, ó, deu o guia de produtos. Fala para ela ler isso, para ela escrever o que está errado aqui. A nutricionista escreveu alguma coisa? Não. Eu falei para ela, se ela escreveu o que está errado, aí a gente vai conversar. Se não, você pode confiar nela ou em mim. Ela confiou em mim. Resultado, o menino era 1.500 do mundo. Juntando o talento dele, juntando o esforço dele, juntando a fé que esse menino tem. E a nossa suplementação, esse menino foi a 72 do mundo, juvenil e júnior. Foi disputar Roland Garros. Entrou para o time profissional em 1.500. Hoje ele é 442 do mundo. Ele não pode imaginar faltar NRG numa viagem dele. Ele usa o NRG, ele usa o Tricor, ele usa o Liftoff, ele usa o Shake, ele usa o multivitamínico, ele usa nossas bases de proteína, ele usa o nosso ômega 3. Ele não pode imaginar, mas assim, ó, ele usa todos os produtos, mas ele não pode. A mãe dele fala, Nilton, eu tenho medo de faltar NRG para ele.
Quando a gente tinha o NRG Tablet pela praticidade, quando a Herbalife falou que ia parar o NRG Tablet ia ser descontinuado, e aqui não convém a gente perder tempo perguntando, por que antes? A Herbalife faz o melhor sempre. Não deu para continuar, não deu. Mas ela comprou 28. Por que não 30? Não, ela comprou 28, por causa do cartão de crédito dela. 28 potes de NRG Tablet. Detalhe, contando essa história dela, tem uma mãe que é advogada e o pai é advogado. A filha, com 4 anos de idade, entra no meu espaço brincando para se esconder debaixo da cadeira para se esconder da mãe. Se tornou amigo. A filha está beirando a genialidade na escola particular que ela estuda, que é uma das melhores aqui do ABC. Ela realmente tem um destaque. E o filho também é muito inteligente. E ela falou assim, mas eu vejo que eles estão muito cansados, porque não sei o que lá. Eu falei, dá o NRG para ele. Mas pode. Falei, se você tiver dúvida do que eu estou falando, você para o médico, pediatra, homeopata, que é meu amigo tal, ele vai te assinar embaixo o que eu estou falando. Eu falei, mesmo? Foi. Aquilo melhorou tanto a disposição das crianças e começaram a tomar um multivitamínico por dia, um NRG Tablet. Hoje toma em pó. Ela comprou também. Ela comprou 20 potes de NRG Tablet. Acabou o NRG Tablet. Ela comprou NRG pó. As crianças dela hoje estão com... A menina está com 11 anos e o menino com 14. Todo dia NRG e multivitamínico. Toma um shake, tudo. Ela foi campeã do desafio T21 agora, essa advogada. Ela é uma preciosidade. Ela é uma pessoa maravilhosa. Mas olha só, o que ela e o marido dela investem... detalhe, hein? O marido dela no começo não era a favor... Assim, não era contra, mas não era a favor. Ele não usava nada, né? Vamos dizer assim. Mas não apoiava tanto. Aí você sabe o que fez ele apoiar? A primeira coisa que fez ele apoiar, ele desenvolveu uma alergia a todo tipo de desodorante e eu presenteei, falei para ela levar de presente para ele um desodorante Rolon. Ele é o meu melhor cliente, quer dizer, o terceiro melhor cliente de desodorante Rolon que eu tenho. Eu tenho um cliente que compra 10, 12 desodorantes todo mês. Eu tenho uma senhora de uma igreja evangélica que ela vem e compra 15 periodicamente para presentear as irmãs nos congressos dela. Pensa nisso. Meu irmão mais velho também começou a usar o desodorante e não parou mais. Mas continua. Oi. Caraca. Galera, deixa eu dizer para vocês. Eu tenho 23 anos de Herbalife. Já assisti treinamento com David Riber, com Luiz Guinário, com Davi Menezes. Newton, mas essa live de hoje, cara, você não tem ideia como... Tô sendo honesto com você, como ela me impactou, né? Eu uso os produtos da Herbalife há 23 anos, uso todos, mas, assim, usava por usar, porque era da Herbalife. Não usar para usar com o objetivo dos resultados que você trouxe pra gente aqui hoje. Eu tô impactado. Deixa eu falar só do SHA2 rapidinho. Aproveitar que a gente já falou do NRG. SHA2, do Herbal Concentrate. Depois eu já tinha notado da cafeína lá. Então, que nem, por exemplo, 400. Você vai ver, em treinamento, todo mundo fala, tem que ser simples. Tem que ser simples. A Guatemala, ninguém sabe disso e estão vendendo adoidado. Agora é aquilo. Olha só. A frase que o Nuno repetiu várias vezes, a Nazaré, e eu já vi outras vezes também. Né? Você pode compensar a tua falta de habilidade, a tua falta de conhecimento com os números. Mas nunca a tua falta de habilidade, a tua falta de conhecimento vai compensar a falta de número. Então, você pode compensar a tua falta de conhecimento, a tua falta de habilidade com os números. Mas nunca o teu conhecimento vai superar os números. Ok? Então, assim, o conhecimento, ele te ajuda a cuidar melhor das pessoas. Ele te ajuda a orientar melhor as pessoas. E nós estamos vivendo num mundo em que todo mundo entra na internet para pesquisar e daqui a pouco vai acontecer o que foi falado no Ganepão, que é o maior congresso de nutrição do Brasil, conhecido, eu diria assim, toda a América é conhecido o Ganepão. Uma nutricionista estava falando, orientando as nutricionistas, que elas deveriam tomar cuidado e passar a orientar melhor os clientes e cuidar dos clientes, porque a inteligência artificial vai substituir um monte de coisa, já está substituindo. Gente, dentro do Google, dentro da Microsoft, dentro de tudo tem inteligência artificial. Então a pessoa entra lá, ela se consulta. Todo mundo entra no Google hoje para perguntar o que ele... Quem não sabe escrever, eu vejo gente que semi-analfabeto que sabe apertar o botão e fala, entra no YouTube, no não sei o quê, entra, não sei. Então a pessoa pergunta, fala sobre tal assunto. A inteligência artificial vai falar. Então você tem que saber, porque senão a inteligência artificial vai te substituir. Agora, nunca a artificial vai substituir o teu carinho, o teu amor, a tua atenção para com o cliente. E voltando no SHA2, é muito importante falar o seguinte, está escrito, o rótulo não precisa
inteligente. Ó, lê aqui no ingrediente, lê aqui no ingrediente. O que está escrito? Malva, cardamomo e hibisco. Porque se você não faz isso, se você é do tipo que fala, é o nosso chá verde é o melhor, o nosso chá verde é o melhor, o nosso chá verde é chá verde, banchá. Chá verde é banchá. Se o teu chá verde é chá verde, o outro chá verde é chá verde, eles vão falar assim, é chá verde é chá verde. O que o nosso tem de diferente? Falo, o nosso é uma combinação de ervas que tem, tá aqui, olha aqui no ingrediente aqui, ó, malva, hibisco, cardamomo. Cada um desses ingredientes tem funções específicas do seu corpo que são maravilhosas. Agora, o mais importante é dizer o seguinte, a tecnologia da Herbalife é tão grande, a ciência é tão grande, que não é a mesma coisa que você pegar as folhas, os caroços, a semente, jogar tudo na água fervendo, faz um chá e toma. Não, ela desidrata, ela liofiliza tudo e ela coloca em balanças de precisão a quantidade, miligrama exato de cada pozinho que precisa, de cada uma dessas ervas. Aí ela combina tudo. Então, quando você pega essa colherzinha, dentro dessa colherzinha, tem a quantidade certa de cardamomo, a quantidade certa de malva, a quantidade certa de hibisco e a quantidade certa de chá verde. Então, quando você promove dessa maneira, você promove a colher. Gente, eu já tive várias pessoas que são nutricionistas me pedindo para comprar a colher medidora da Herbalife. E eu, quando você promove, olha, a Herbalife fez essa colher, porque aqui dentro de cada negócio desse aqui cabe os grãozinhos certinho. A quantidade de grão de cada substância ativa dessa. Você está entendendo? Aí a pessoa olha e fala, estou entendendo. Então, quando ela passa a fazer o ritual diário de colocar a colher aqui, ela não está colocando uma colher de qualquer chá. Ela não está dando banho num saquinho de chá. Não, ela está colocando a quantidade de grãos certo de cada substância ativa que tem ali. Me perdoa. Uau, 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 10 vezes uau, galera, deixa eu dizer para vocês, né, Newton, cara, eu tô muito agradecido, galera, vou lançar uma meta aqui hoje, todo mundo que sair dessa live vender no mínimo um produto. Ó, eu vou sair daqui hoje e vou vender no mínimo um produto fechado usando os ensinamentos do Newton aqui, um só. Mas eu queria que vocês vendessem o produto e ainda depois que vendesse o produto, marcasse. Me marca no Instagram, marca o Newton, Newton Campos _coach, tá? Esse é o Instagram dele. Lá na Flyer tem o Instagram dele. Marca ele e fala assim, aprendi na aula e vendi hoje. Cara, é uma tarefa aqui para todo mundo. Antes de eu agradecer o Newton, galera, amanhã nossa convidada, nós vamos dar uma mudada na nossa live amanhã. Amanhã nossa convidada, para melhorar o nível da live aqui, né? Vai ser difícil, mas nós vamos ter membro da equipe de presidentes, Vanessa Wade, aqui amanhã. Então, ou seja, não tem como trazer alguém menor do que Vanessa Wade para poder aqui ser melhor do que Newton. Não tem jeito. Aqui, Newton, brigadão, cara. Sensacional. Eu não tenho palavras para te agradecer. O conteúdo que você trouxe, a entrega, que Deus possa te abençoar. Eu tinha que fazer mais umas 20 perguntas para você. Geralmente a gente acaba a live antes das 8 horas, mas já passamos o nosso tempo aqui. Muito obrigado, cara. Que Deus te abençoe grandemente. Eu tenho certeza que a melhor prova que a gente pode fazer é vender bastante produto hoje, mudar a vida das pessoas, levar conhecimento para as pessoas, para te retribuir a tanta entrega que você fez aqui. Obrigadão, que Deus te abençoe. Ó, o Alexandre Carneiro tá me mandando aqui. O Wellington, o Newton deu um show. Obrigado. Pô, um presidente da Herbalife falando aqui. Obrigadão, fica com Deus. Você já terminou, mas me perdoa. Você fez várias perguntas, mas uma eu acho que eu preciso contribuir com as pessoas. Você falou assim, ó. Se você pudesse nos dar 3 dicas para sermos produtivos, quais seriam? Então eu volto lá atrás. Vou dar só uma dica. Faça aquilo que o Jim Rohn nos ensinou, aquilo que ele nos incitou, mais do que ensinou, incitou a fazer. Aprenda, pratique e ensine. Aprenda, pratique e ensine. E complete. Ensine a ensinar. E a segunda coisa, que está no livro do Joseph Murphy, numa entrevista que falam do John Templeton, um grande empresário. Ore. John Templeton, um grande empresário, foi entrevistado. Como é que o senhor construiu toda essa fortuna? Ouvi dizer que o senhor faz uma oração antes de todas as reuniões do senhor. O senhor vai me dizer que o senhor não tivesse orado, o senhor não tinha tido todo esse sucesso? Ele falou assim, ó, eu nunca orei pedindo a Deus para me dizer qual ação eu deveria comprar ou vender. Mas eu sempre oro a Deus pedindo que me coloque bons pensamentos e que as minhas decisões impacte positivamente a vida das pessoas. Então, gente, ora, medita. Como você vai fazer, eu não sei. Mas se conecta com o Criador
e fala com ele que você quer ajudar mais pessoas, que você quer mudar a vida de mais pessoas, porque nós estamos na melhor empresa, na melhor companhia para transformar a vida das pessoas. Juntos nós vamos tornar o mundo mais saudável, mais feliz, mais abençoado. E o Wellington, que Deus continue te abençoando ricamente e abundantemente, porque você faz mais de 1000 lives mudando a vida das pessoas. Deus abençoe a todos. Newton, a gente já está marcado, tá? Eu vou agendar com você depois, não podemos ficar 3 anos sem ter você aqui. Nós vamos ter que marcar mais rápido. Obrigadão aí, Deus te abençoe, viu? Valeu! Abraço!